Esse aqui vai ser o Pergunta para Minsai. É um programa onde eu vou coletar as perguntas que sempre fazem para mim, ou nas caixinhas, ou no direct, ou no WhatsApp, né, os meus alunos. E aí eu vou estar trazendo para vocês uma seleção sempre de umas 10 perguntas sobre um determinado tema para estar discutindo, conversando aqui com vocês, trocando informações, para falar sobre registros de enfermagem, tá? Vai ser sempre essa proposta de 10 perguntas sobre um determinado tema, onde eu vou estar ali conversando sobre as dúvidas, as maiores dúvidas que aparecem dos profissionais de enfermagem, tá ok? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu selecionei foi: Minsai, se o paciente tiver acesso venoso, sonda vesical de demora e outros dispositivos, em que momento eles entram na evolução? Bem, gente, todas as vezes que você vai executar algum procedimento com o paciente, você precisa escrever isso na sua evolução, ali na parte de prescrição de enfermagem. Primeira coisa, né? Vamos lá, vamos por ordem então. O enfermeiro identifica a necessidade de passar uma sonda, ou funcionar um acesso, né? Ou qualquer técnica com o paciente. Primeira coisa onde tem que estar registrado isso, gente, é na prescrição de enfermagem, tá? O enfermeiro vai orientar a equipe a fazer esse procedimento. Então, primeira coisa, tem que estar na prescrição do enfermeiro, tá bom? Um outro momento em que vai estar registrado isso, o técnico pode registrar isso, né? Se, por exemplo, for o técnico que fez a punção, ele vai colocar lá nas anotações dos técnicos de enfermagem. Normalmente existe isso, tá? Não sei em todos os estados, mas aqui no Rio meio que ficou nomeado essa nomenclatura aí para registros dos técnicos. A gente fala que são as anotações de enfermagem, inclusive isso tá até com orientação do COFEN, é o COFEN mesmo que orienta isso. Ele fala que existe a anotação do técnico de enfermagem e a evolução do enfermeiro, tá? São coisas distintas, tem até uma pergunta ali que eu vou responder que fala sobre isso. Então, um segundo lugar aonde tem que estar registrado isso é na anotação do técnico, anotação de enfermagem, que se for o técnico que executou, vai estar, ele tem que registrar isso, né? Realizado punção venosa, punção com gel com 20, com gel com 18, né? Em qual região, se foi no membro superior direito, se foi no membro esquerdo, se foi em fossa antecubital, se foi no dorso da mão, e por aí vai. Quem executou esse procedimento tem que registrar. E mais aonde, gente? Na evolução do enfermeiro, tá bom? O enfermeiro, ao final do seu dia de trabalho, né? Porque evolução de enfermagem se faz o tempo todo. Eu costumo falar que existem 3 tipos de evoluções: a de admissão, a complementar e a de alta, tá? Então, quando você faz a evolução de admissão, por exemplo, se o paciente já vem de um outro setor, ou se ele está chegando do atendimento da UPA, SAMU, né? Vem de fora, assim, esse paciente já está vindo com algum dispositivo. Você, na hora que faz a evolução inicial, né, de admissão, você tem que escrever ali também que esse paciente está com um determinado dispositivo, ou está com sonda, ou está com acesso, ou está com seja lá o que for. E também no final do dia, né, quando você já passou algumas horas com o seu paciente, você já está ali finalizando as suas ações no plantão com a sua equipe, você pode dizer ali que o paciente perdeu o dispositivo, ou que foi recolocado o dispositivo, né? Sempre tá dando ciência daquele dispositivo ali ou da técnica que você está executando, tá? Lembrando, vale a pena falar as condições desses dispositivos, né? Aqui a companheira perguntou sobre o acesso venoso. Dizer que o acesso venoso está pérvio, quantos dias que ele tem, que tipo de medicação está sendo utilizada ali, tá? Vale a pena a gente sempre dar uma esclarecida maior sobre isso. Com relação à sonda vesical, o paciente que está sondado, a gente tem que estar sempre falando sobre a questão da urina, né? Ele tem um motivo para estar sondado, a gente quer que a urina caia no coletor. Então, não adianta só falar que ele está sondado, você tem que dizer quantas ml foram em 12 horas ou em X horas, a coloração, tá ok? É importante que a gente especifique um pouco também essa coisa da urina, tá? Então, é mais ou menos isso daí. Precisa entrar na evolução, tá? Precisa entrar tanto na evolução do técnico quanto na evolução do enfermeiro. Deixa eu ver a outra. Minsai, quais são as características gerais da evolução de enfermagem
e onde aprendo os termos técnicos que preciso usar na evolução. Legal. Então, gente, as características gerais da evolução, eu costumo falar que depende da evolução que você está fazendo, né? Quando você faz uma evolução de admissão, você vai ter que colocar ali o exame físico que você está fazendo e o histórico de enfermagem. Então vai ser uma evolução normalmente grande. Você tem que pensar numa teoria de enfermagem. Se você não domina a teoria, você é enfermeiro, tá? Então eu sempre falo isso, eu recomendo que você procure dominar ao menos uma teoria de enfermagem para você poder ter uma base científica para coleta de dados. Então, quando você fala ali de características gerais para evolução, uma característica importante para a evolução de admissão é utilizar uma teoria de enfermagem para subsidiar o questionamento, tá? A teoria que eu sempre oriento para quem domina pouco teoria é a teoria de Wanda Guia Horta, Necessidades Humanas Básicas. Você sempre vai começar perguntando ali sobre fazendo o exame físico, tá? É importante que você tenha essa consciência. A teoria das necessidades humanas básicas fala sobre a prioridade que você vai dar para cada necessidade humana básica do paciente. E ela fala principalmente sobre as necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Então, se você quer ter um norte ali do que você vai começar a entrevistar, começa avaliando o teu paciente com o exame físico, tá? Voltado para as necessidades daquela situação ali. Se é um paciente cardíaco, você vai fazer esse estudo olhando a questão cardiovascular dele, tá? Não pode deixar de fazer a ausculta nos pacientes, usar palpação, percussão. Gente, o exame físico tá lá, a técnica toda pronta em qualquer livro de fundamentos de enfermagem. Não sabe fazer? Precisa dar uma lida, precisa fazer pequenas anotações. É assim que eu faço sempre. Eu pego uma folhinha pequena, um caderninho, faço um resumozinho das principais informações de exame físico que eu preciso fazer do meu paciente, dependendo da especificidade dele. Teve época que eu trabalhei em clínica de neuro, eu tive que fazer uma colinha, um questionáriozinho baseado nas características de um paciente da neuro. Teve uma época que eu trabalhei em maternidade, no alojamento conjunto. Eu fazia um roteirozinho com as principais informações de exame físico que eu precisava fazer, tá? Então eu sempre oriento isso. Começa a fazer o exame físico focado na clínica do paciente. E aí, se você identificar mais alguma necessidade, você também vai anotando ali. Eu sempre costumo anotar a questão das condições emocionais do meu paciente, das condições neurológicas dele, para saber se ele está consciente, se ele está conseguindo verbalizar o que ele está sentindo, se ele está com humor positivo ou negativo. Eu também gosto muito de falar sobre isso. As pessoas parecem que esquecem que estão falando com um ser humano às vezes, né? E aí não colocam informações com relação ao estado emocional do paciente, as condições sociais dele. Isso também é importante, saber se o paciente tem condições de entender a doença dele, se ele entende como que ele vai se cuidar a partir de agora. Existem diagnósticos de enfermagem que falam sobre isso, né? Que o paciente ele tem consciência do estado de saúde dele, se ele tem condições de cuidar da própria saúde. Então isso também é importante escrever. Wanda Horta também fala sobre isso, um pouco de autocuidado. Mas o que eu gosto de escrever na admissão? Aquela questão que eu falei antes, né? Se o paciente está chegando com algum tipo de dispositivo, também gosto de perguntar. Questões sobre o histórico de saúde dele. É fundamental perguntar na admissão, né? Questão de história de saúde pregressa, história de saúde familiar, também eu gosto de falar um pouco. E basicamente isso, assim, né? Falando sobre as necessidades psicobiológicas, que está ali na base da pirâmide, né? Aí depois eu falo sobre as psicoemocionais, psicossociais, e depois eu pulo ali para psicoespirituais. Eu costumo perguntar se ele tem algum tipo de fé, se ele gostaria de receber alguma visita do pessoal da capelania, se a gente recebe visita, né, às vezes da capelania. A gente tem que sempre perguntar se os pacientes têm interesse ou não de estar recebendo determinada oração, determinada reza, ou seja lá o que for. Vale a pena você perguntar isso, porque o paciente vai se sentir mais acolhido, sabe? Ele vai perceber que o enfermeiro está preocupado com ele em si e não só com a doença dele. Eu já percebi que isso faz muita diferença nos pacientes, tá? Com relação a evoluções
complementares, né, que eu gosto de chamar de complementar. São evoluções que você escreve no decorrer do dia. Às vezes o paciente sai para fazer um exame, você não escreve nada no prontuário do paciente. Aí o paciente volta com uma escoriação, volta com trauma, volta com algum ocorrido e ninguém sabe onde é que foi, o que aconteceu. Já presenciei situações que o profissional foi processado eticamente porque o paciente saiu, voltou com traumatismo craniano e ninguém nem sabia que ele tinha saído do setor para fazer um exame, né? E aí quem respondeu foi o enfermeiro da enfermaria onde ele estava sendo atendido. Então, a gente precisa, no mínimo, dizer no prontuário do paciente que tal hora o paciente saiu para fazer um exame e voltou tal hora, tá, gente? Então, também acho importante a gente colocar isso. Com relação a termos técnicos, olha, os termos técnicos são os que a gente usualmente está acostumado na enfermagem. Não tem nada de muito diferente com relação a termos técnicos. Eu gosto de explicar para os enfermeiros que a forma como ele se expressa influencia muito no como que as pessoas o enxergam, né? A forma de comunicar, ela é muito importante, gente. Então, se você vai escrever no prontuário do paciente, lembrem-se que você não pode colocar nada que não seja conceitos realmente técnicos e com mensuração sem julgamento, tá? Sem juízo de valor, melhor dizendo. Então, cuidado como você vai adjetivar as coisas, tá? A gente tem que pensar que aquilo ali vai servir de defesa para você, de registro de cuidados que a enfermagem realizou no paciente, que outros profissionais irão ver e que pode ser utilizado inclusive judicialmente, porque o único instrumento que o juiz usa para avaliar questões de assistência, tá, em processo é o prontuário do paciente. E lembrando que os técnicos também registram, tá bom? Não fazem evolução. Acho que tem uma pergunta aqui que está falando sobre isso. Técnico não faz evolução, técnico faz anotação, tá? Técnico registra, gente, dados brutos. Sinais vitais é dados brutos. Técnicas que ele executou são dados brutos. Informações acerca de excreções do paciente, tá urinando, tá evacuando, tá se alimentando, tudo isso são dados brutos, tá? O enfermeiro tem por função analisar esses dados e registrar na evolução a condição clínica do paciente, tá? Na faculdade, o professor falava para anotar tudo, mas é tudo mesmo, até administração de medicação e hemoderivados. Gente, claro, né? Tudo que a gente puder anotar, a gente precisa anotar. Só que a gente sabe que a nossa realidade é uma realidade árdua, né? Fatigante, com muita demanda de trabalho. A gente está sempre trabalhando com dimensionamento inadequado na maioria dos lugares. Então a gente precisa tentar otimizar esse anotar tudo, tá, gente? Tem que anotar tudo que for importante, tá? Referente ao paciente. Então, mais uma vez, um macete que eu falo para vocês. Pega um pequeno papel e começa a fazer um roteiro de tudo que você sabe que é importante daquele paciente. Porque às vezes a gente está numa emergência e eu vejo lá profissional escrevendo couro cabeludo íntegro sem sujidade. Sabe assim, pô, na emergência, se o paciente não tiver com nenhuma lesão, com nenhum problema referente à questão da higienização do couro cabeludo, gente, eu não escrevo, tá? Eu acho que o paciente está ali por um IAM, tá? O paciente está ali porque ele está infartando. E aí eu vou escrever na minha evolução que o couro cabeludo não apresenta sujidade. Então, assim, tem que escrever tudo? Tem, mas o paciente está infartando, você tem que falar coisas mais específicas, né? Com relação ao esforço, com relação à respiração, com relação à pressão arterial, com relação a débito cardíaco, com relação à monitoração. São coisas mais específicas, né? É um tudo focado para aquela necessidade. Porque se a gente for pegar realmente tudo, a gente não vai conseguir fazer mais nada, né? Essa aqui é a verdade. Então aqui está falando até mesmo medicação, administração de medicação e hemoderivado, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala de administração de medicação, a gente precisa registrar literalmente tudo, tá?
Tudo que você vai administrar no paciente, você precisa colocar. Eu já testemunhei situações, tá? Que o paciente foi a óbito porque enfermeiro achou que podia fazer medicação para o paciente dormir quietinho de noite, tá? Achando que não ia acontecer nada, porque sempre fez, já era um hábito dela fazer isso enquanto enfermeira. Então, assim, claro que foi aberta denúncia, né? E ela agora tá passando, já é uma história antiga, passou aí por um processo ético. Então, olha a loucura que tem profissionais que fazem, né? Administram medicações sem prescrição medicamentosa por um profissional médico e acham que é vantagem, que é legal, que é uma boa ideia fazer isso, porque ele fez uma vez, deu certo, e aí faz com outros pacientes que julgam estarem agitados. E aí você vai lá e administra um comprimido de diazepam, ou seja lá do que for, que eu nem lembro qual era a história da medicação, mas o paciente foi a óbito, tá? E se foi por causa dessa medicação ou não, agora já era, tá? Então, vocês não façam esse tipo de loucura, tá, gente? Se vocês forem administrar qualquer medicação, vocês precisam administrar com respaldo técnico, tá? Só se estiver em protocolo institucional, tá bom? E escrevam tudo, escrevam o horário, sejam responsáveis. A gente tem que entender que nós estamos lidando com vidas humanas. Você não ia querer que um profissional, por exemplo, ticasse que administrou uma medicação e não administrou se fosse no seu filho, né? A medicação de antibiótico terapia, que a gente sabe tem que ser prescrita no horário certo, se fosse em você, se fosse no seu filho, se fosse no parente seu, você ia fazer questão que fosse administrada no horário. Então a gente tem que ter responsabilidade com relação a esses registros, tá? Porque eu já peguei muito em auditoria aí, medicação que nem no hospital tinha e o profissional foi lá e ticou dizendo que tinha feito a medicação. Então, os registros, eles são uma fonte de respaldo e de ferramenta de prova contra a sua conduta ética, tá? E isso com medicação acontece muito. E com hemoderivados. Hemoderivados, normalmente, quem costuma fazer o registro é o profissional que instala ali o concentrado de hemácia, plaqueta, né, plasma. Eu já trabalhei em banco de sangue e no hospital que eu trabalhei, pelo menos, né, eu era a enfermeira do banco de sangue e eu fazia a evolução do paciente quando eu fazia a transfusão. Então eu sempre colocava ali o exame físico do paciente, sucinto, sinais vitais, se o paciente estava ciente que estava sendo hemotransfundido, colocava também o horário que eu instalei a bomba, dizia se eu tinha funcionado um acesso separado ou não, tá? Porque existem pacientes que não tem mais condição de acesso, você não consegue funcionar um outro acesso para fazer hemocomponentes, então eu tinha que limpar bem o acesso que ele estava, avaliar se o acesso tinha condição para uso para hemocomponente, hemoderivados, e aí eu avisava tudo isso, né? Administrado, hemocomponente, em acesso, pérvio, instalado no dia X e que estava sendo administrado somente soro fisiológico. Eu colocava se eu estava utilizando soro junto com o hemocomponente ou não, porque às vezes com de hemácia, quando o acesso é bem pequenininho, você pode colocar diluído com soro fisiológico. Então, tudo isso você tem que procurar escrever, tá bom? Principalmente em hemoderivado, pelo amor de Deus, nunca esqueçam disso. Ah, Angélica, mas aqui não tem enfermeira que faz hemotransfusão. Sou eu que tenho que instalar. Então, beleza. Então, você vai colocar lá que a bolsa chegou, bolsa de plaqueta, bolsa de hemácia, chegou em tal hora no setor, foi instalada a tal hora. Normalmente são 2 horas, né, que a gente leva para transfundir. Então, você coloca lá o tempo. Pode, às vezes não tem jeito, tem que ser um pouco mais. Às vezes vai mais rápido porque é uma bolsa muito pequenininha. Então, é só você estar registrando tudo isso, tá bom, gente? Sem medo, sem receio. É pior você não registrar do que você registrar algo inadequado. Então, se acontecer alguma coisa inadequada, registra também, tá? Porque você tem o respaldo da ética, de que você se comprometeu em responder, em escrever ali o que foi importante, né? Para futuros acessos daquela informação. Outra pergunta: existe algum modelo de evolução que eu possa usar sempre e mudar só o que for
de cada paciente? Existe, isso é o que eu faço, né? Para otimizar o meu trabalho, eu faço um modelinho de evolução daquilo que eu acho importante e do que a instituição já preconiza enquanto evolução do enfermeiro, né? Tô falando aqui para o enfermeiro, no caso. Se a instituição já tem ali um modelo utilizado, você utiliza o que a instituição está te orientando, tá, gente? Não tira da cabeça, não. E se a instituição não te dá nenhum modelo, você cria o seu, você desenvolve o seu, né? Lembrando que isso é um processo do enfermeiro. Se a instituição não te dá as orientações, não tem um protocolo ali, não tem nada em regimento falando como que você vai fazer o processo de enfermagem, você é obrigado a fazer mesmo assim, tá bom? Então lembra que todas as vezes que você tiver contato com o paciente, chegou no plantão, você tem que coletar dados dele, você tem que identificar problemas de enfermagem, né? Problemas de enfermagem nada mais são do que os diagnósticos de enfermagem. Então é o que você enxerga de problema nesse paciente, você tem que escrever isso na tua evolução, tá? Como você vai intervir para resolver esses problemas? Já o paciente está com uma úlcera por pressão. Então, o que você vai fazer, gente? Eu sei que você vai fazer alguma coisa, eu sei que você faz alguma coisa, mas você tem que escrever isso em algum lugar, porque parece que a gente chega no plantão e não faz nada, faz só exame físico e depois fica lá fazendo gestão do setor. E não é isso que o enfermeiro faz. O enfermeiro identifica problema em todos os pacientes que estão com ele, sobre a responsabilidade dele, planeja os cuidados com os técnicos, intervém, avalia para ver se melhorou, mas não escreve nada. Então, precisa pensar nisso quando vai falar de registro, tá? Nas minhas aulas eu sempre falo isso e especifico bem sobre essas características do registro de evolução do enfermeiro. Então, tá perguntando aqui se pode, né, fazer um roteiro. É isso que eu ensino, é exatamente isso que eu falo. Façam um roteiro de evolução. Toda vez que o paciente vier admitido de algum lugar, o que eu vou escrever sobre ele? Quando ele tem uma evolução complementar do dia a dia ali, eu também já tenho o que eu vou escrever dele, como que está o estado geral dele, faço um exame físico. Normalmente o exame físico fica em outro impresso, né? Eu já tenho observado isso em muitos hospitais, já existe um impresso só para exame físico. E se porventura a evolução puder ser feita nesse impresso mesmo, ao final do impresso, de forma ali manuscrita, né, dissertativo, eu acho bem legal, ajuda bastante. Então você pode escrever ali o estado geral do paciente, os diagnósticos de enfermagem que você encontrou e o que você vai fazer naquele dia para resolver esses problemas, tá? Dependendo da forma como você for fazer o teu planejamento, você pode ter um impresso só para planejamento de enfermagem, para dizer em quanto tempo que você vai acompanhar aquele problema. Se é uma úlcera por pressão, por exemplo, quando elas estão em estágios mais avançados, em um plantão só você não vai conseguir resolver aquele problema, né? Então você vai precisar aí falar que vai durante os próximos 3 dias, nos próximos 7 dias, nos próximos 30 dias. Varia aí a evolução um pouco, né? Quando ela não é daquele plantão especificamente. Outra coisa que eu costumo escrever é ao final do dia, como é que o paciente se apresentou ao final do dia, né? O quadro clínico dele. Inclusive, gente, isso é o que é evolução, tá? Você dizer se ao final do plantão, ao final do dia, como é que tá o quadro clínico desse paciente, se ele melhorou, se manteve o quadro, se ele piorou, tá bom? A gente precisa entender que evolução do enfermeiro são análise dos dados, tá? Análise do quadro clínico do paciente. Não é só exame físico, não é só como ele está, né? Se ele está com sinais vitais estáveis, acabou. Não, a gente tem que dizer que o paciente está bem. Eu gosto muito de usar um sistema de classificação de pacientes para avaliar os pacientes. Eu acho bem legal usar Fumulin, tem várias ferramentas de classificação de paciente. Eu sempre ensino nas aulas a utilizar também. Tem DINI quando é paciente pediátrico, tem as classificações de paciente do CTI, dos pacientes que estão em estado crítico, tá? Então pensa em dar uma lida sobre isso aí também e começar a colocar na tua prática de registro na evolução, também é bem legal, tá?
E algumas coisas que possam acontecer com esse paciente, tá? Saiu a sonda, foi repassada uma nova sonda, o paciente recebeu uma visita que deixou ele agitado, incomodado. Olha, isso eu já escrevi, tá? E eu já tenho cada história de coisas que eu escrevi nas evoluções de visita de amante junto com visita da esposa e que o paciente teve pico hipertensivo. Olha, gente, tem que relatar isso, tá? É justamente isso que são os insights, o diferencial, às vezes, nos cuidados com o paciente, tá? Existe um tipo de evolução para cada teoria de enfermagem ou é a mesma para todas? Não. Para cada teoria de enfermagem, você tem uma evolução diferente, porque as teorias, elas às vezes utilizam certos conceitos que são específicos dela, né? Quando a gente fala de Oren, por exemplo, ela fala muito sobre o autocuidado e se o paciente ele está sendo capaz de resolver aquele problema ou de colaborar com aquele problema. Ela fala também sobre como que a enfermagem intervém, o sistema de apoio e educação. Às vezes a enfermagem não está ali executando tudo do paciente, ela executa parcialmente, ou às vezes ela só dá informações, orientações para esse paciente. Então você vai falar sobre isso na sua evolução, né? Wanda Horta já fala sobre as necessidades humanas básicas do paciente. Então, ao final da evolução, você tem que dizer que as necessidades psicossociais foram identificadas e resolvidas, ou então melhoradas. As necessidades psicobiológicas, você tem que dizer ali a condição clínica do teu paciente, se a pressão dele estava estável, se não estava estável, se a oxigenação dele melhorou, piorou, se a lesão que ele estava apresentando melhorou, piorou, tá? Tudo isso varia de acordo com a teoria que você usa. E o NOC também ajuda muito nisso, né? O NOC não é uma teoria, o NOC é uma taxonomia de resultados esperados. Então, quando você utiliza indicadores do NOC para avaliar o teu paciente, você também pode utilizar ele nas evoluções, né? O antes e o depois da assistência. Exatamente para isso que serve o NOC, tá, gente? Então é legal também pensar nessas possibilidades. A gente já trabalhou em alguns hospitais implantando o uso do NOC, de alguns indicadores do NOC para os problemas de enfermagem. E assim, foi bem legal. Ficou um trabalho bem encorpado com os técnicos, com os enfermeiros treinados, sabendo utilizar, valorizando esse tipo de avaliação, eles participando de quais seriam os indicadores que eles iriam utilizar. Então, não adianta só você que é gerente, você que é coordenador, você desenvolver, você criar e você querer aplicar para a equipe. Não adianta isso, na maioria das vezes, vale a pena você sentar com os enfermeiros e escolher com eles quais são os indicadores de NOC que você pode utilizar, porque aí isso estimula eles a usarem na evolução, né? Que são eles que vão fazer, a evolução no final das contas é deles. Então, é bem legal também dar uma olhada nos NOCs, tá? Então, teoria de enfermagem altera, modifica a evolução, porque tem alguns conceitos ali que você vai utilizar, né? E pensar em usar NOC, tá, gente? Dá uma lida nos indicadores para os problemas de enfermagem de maior prevalência dos teus pacientes, tá? Se evolução é privativo do enfermeiro, por que os hospitais insistem que os técnicos façam também? Na verdade, é um desconhecimento do gestor do serviço, né? Às vezes o gestor não sabe, não conhece muito o SAI, não sabe como os registros de enfermagem devem ser feitos. Então, para quem tem dificuldade sobre isso, gente, existe uma resolução do COFEN que fala sobre registros de enfermagem, tá? A gente pode baixar, só você colocar lá no Google, dá uma googada que você vai achar. Resolução COFEN Registros de Enfermagem. Você vai achar uma resolução que tem um manual maravilhoso que fala sobre os registros de enfermagem e ali explica a diferença, inclusive, de evolução para anotação, tá? Técnico não faz evolução, tá bom? Isso é uma confusão que existe. Técnico analisa dados brutos, informações básicas de exame físico e coisas que aconteceram com o paciente ao longo do plantão. Se o paciente tomou banho, se o paciente comeu, se ele comeu muito, se ele comeu pouco, se ele
bebeu água, né? Mais ou menos quantos copos de água que ele consumiu, mudanças de decúbito, se foram realizadas, se não foram, acessos que foram funcionados, tá bom? É mais ou menos isso que o técnico escreve. Já o enfermeiro, não. O enfermeiro faz evolução, ele avalia a evolução do paciente, tá? Então, vamos tentar separar um pouco isso. Se na instituição onde você trabalha, os técnicos escrevem ou dizem que fazem evolução, precisa ser conversado com o coordenador do setor ou com o próprio gerente, né? Tem que entender que existe uma diferença aí e lugares diferentes para evoluir, tá? Normalmente tem aquela folha de evolução multiprofissional que é só o enfermeiro que escreve. E já na anotação, que normalmente fica na prescrição medicamentosa, né? Tem um lugarzinho ali que o técnico costuma escrever. Ali o enfermeiro também pode escrever, tá? Não tem problema, ele pode fazer a evolução dele ali, de acordo com onde a instituição orientar, tá? Mas eu costumo recomendar o quê? Eu costumo recomendar uma prescrição de enfermagem, o que eu sempre oriento, que existe uma prescrição de enfermagem e que nessa prescrição de enfermagem tenha sempre os registros de, no mínimo, sinais vitais e anotação dos técnicos de enfermagem, tá? E o enfermeiro ele vai evoluir junto com os outros profissionais na evolução multi, tá bom? Ou também num instrumento que pode ser criado de exame físico, né, de coleta de dados. Cada instituição costuma escrever um nome diferente do título desses impressos, mas uma coisa que nunca pode estar escrito é SAI, tá, gente? SAI não é título de instrumento, tá, de registro. Se você vai coletar dados, se você vai fazer histórico de enfermagem ou exame físico, é isso que tem que ter lá no título, tá? Se você vai levantar diagnósticos de enfermagem, é isso que tem que ter lá no título. Se é planejamento de enfermagem, é isso que tem que ter no título, tá bom? Evolução de enfermagem, tem que estar lá no título. Às vezes a gente cria um instrumento, teve instituições que a gente criou um instrumento que era evolução de enfermagem. E aí, nessa evolução, a gente tinha uma coluna que eram os diagnósticos de enfermagem, uma coluna que era o planejamento, uma coluna que era a prescrição. E atrás tinha a evolução do enfermeiro, tá? Então, era um instrumento bem eficaz, otimizava bastante ali a rotina dos enfermeiros, eles gostaram muito, tá? Deixa eu ver outra pergunta. Se já tive tabela para os técnicos anotarem sinais vitais, mesmo assim, eu tenho que escrevê-los na minha evolução? Então, não tem. Se naquele dia ali você já prescreveu na tua prescrição que o técnico, né, tem que anotar os sinais vitais de 4 em 4 horas, por exemplo, e ele já tem um lugar aonde ele anotou os sinais vitais, você não precisa ficar pegando todos aqueles dados lá e colocar na tua evolução não, tá? Você coloca se você for lá e verificou os sinais vitais, aí tu vai lá e escreve que você verificou. Coloca lá os parâmetros. Mas olha como que isso otimiza o trabalho, gente. A gente acha que isso é perda de tempo. Se você tem um serviço sistematizado com o registro otimizado, você vai colocar na prescrição na prescrição de enfermagem que você orientou a realização de aferição de sinais vitais de 4 em 4 horas. E aí tem lá o lugar aonde o técnico vai colocar esses sinais vitais, né? O que você, enquanto enfermeiro, precisa fazer? Com o passar das horas, né? Você vai evoluir, vai fazer a tua evolução lá do paciente, você vai aonde o técnico registrou os sinais vitais e você vai olhar os parâmetros. Eles estão normais? Eles estão alterados? O paciente está apresentando febre? O paciente está apresentando pico hipertensivo? Né? Está ali saturando mal ou com incursão respiratória anormal? O que você vai fazer? Você vai analisar esses dados, né? E aí você vai escrever na sua evolução. Paciente apresentando hipertermia,
ao longo do dia, o paciente apresentando pique hipertensivo no horário da manhã e da noite. E assim, isso sim são dados analisados, tá bom? Você está indo lá no registro do técnico, está analisando esses sinais vitais e está colocando na sua evolução o que você enxergou de anormalidade. Se está tudo bem, paciente estável, apresentando sinais vitais estáveis, acabou. Você não precisa ficar copiando o que o técnico está escrevendo na evolução dele, no registro, né, na anotação dele. Então, não precisa, tá, gente? Você só precisa orientar os técnicos a fazer os registros de sinais vitais, e você, quando vai fazer o exame físico do paciente, você vai lá, né, no início do dia, você vai lá conversar com o seu paciente, dar bom dia, né, se for necessário fazer o exame físico e coletar os sinais vitais, você coleta e aí você registra, tá? Então, e na evolução é a análise disso, tá bom? Não é só exame físico, gente, evolução não é só exame físico, tirem isso da cabeça de vocês. Outra pergunta: existe um tipo de evolução para cada teoria? Isso eu já respondi, né? Existe um tipo de evolução para cada teoria de enfermagem ou é a mesma para todas? Então, gente, como eu falei na outra, existe uma evolução para cada teoria, né? Se você vai escolher uma forma de olhar o paciente, de escrever o paciente, você segue ali o processo de enfermagem todo naquele olhar, tá? Ok, o técnico e o enfermeiro evoluem do mesmo jeito? Qual é a diferença? Eu tô falando isso, acho que em todas as perguntas, né? Todas as respostas. O técnico, ele precisa registrar dados brutos, né? Informações que você chegou e identificou. Paciente está com os dispositivos, paciente está com algum tipo de lesão, paciente está com alteração de sinais vitais, paciente se alimentou, bebeu água, tá falando, tá com queixa de dor. Tudo isso são coisas bem óbvias, né? São informações bem claras. A gente chama isso de dados brutos, tá bom? Normalmente é isso que o técnico registra. E o enfermeiro? A gente fala que o enfermeiro, na evolução, ele já faz uma análise desses dados para poder registrar, né? Ele registra mais o quadro clínico, as condições de saúde. Ele vai lá nas anotações do técnico, ele olha essas anotações porque é uma fonte de informação do paciente, e aí ele vai analisar isso para poder fazer a evolução dele, tá bom? Então, gente, é isso, né? Tem uma diferença sim, e é importante que o enfermeiro entenda essa diferença, porque ele tem que se destacar, gente. O enfermeiro precisa se destacar nos seus registros, se destacar nas suas orientações do processo de enfermagem. A gente tem que começar a pensar um pouco nisso, né? Como que o enfermeiro pode se destacar, e a forma que o enfermeiro se destaca, que ele mostra a sua competência, o seu conhecimento, que ele mostra toda a capacidade dele de fazer gestão do cuidado, é através dos registros de enfermagem, tá? Só para relembrar aqui, o que são registros de enfermagem, gente? O que o enfermeiro precisa se preocupar em registrar? Um enfermeiro assistencialista precisa se preocupar em registrar o processo de enfermagem, tá bom? Quais são as etapas desse processo, gente? Coleta de dados, diagnósticos de enfermagem, planejamento, execução das prescrições e depois a avaliação, tá? Coleta de dados. O que compõe a coleta de dados? Histórico de enfermagem e exame físico. Você sempre tem que escrever, se preocupar em escrever, tá? Mas não só isso. Você também precisa registrar os problemas de enfermagem que você encontra no seu paciente. Ah, Angélica, mas eu não sei como faz. Amiga, entenda. Problemas de enfermagem é uma forma de comunicar com outro profissional e de mostrar que você tem competência para identificar problemas de enfermagem, porque essa é uma das nossas principais funções. Então, se você não sabe, procura aí no Instagram. No meu Instagram eu falo muito sobre as taxonomias que você utiliza para levantar os diagnósticos de enfermagem. Você pode usar Nanda, você pode usar a CIP, que é muito fácil, não tem alto grau de complexidade para usar a CIP.
Você só precisa identificar o problema de enfermagem e utilizar um conceito básico do foco do problema de enfermagem e um julgamento, tá? Dizendo se está alterado, se está melhorado, se está piorado, como é que está esse problema. Então, é isso. Você tem que só botar o seu raciocínio clínico em prática. O que você está enxergando de problema, você coloca ali uma listinha com os principais problemas, tá? E como é que você vai tentar resolvê-los. Isso é o planejamento, né? Planejamento, gente, um instrumento, né? O fruto, o produto do planejamento é a prescrição de enfermagem. Então, vale a pena, no mínimo, você fazer a prescrição de enfermagem, tá bom? A quarta etapa, que fala sobre a implementação da prescrição, não tem muito o que registrar, a não ser que foi executado as ações, né? A gente normalmente faz aquele tique, isso é o registro, né? E evolução, gente, é a segunda avaliação do teu paciente. Depois que você fez o exame físico, né, identificou os problemas, você vai ao final do dia, após ter implementado aí ações com a tua equipe, você vai dizer como é que esse paciente ficou. Vai a uma segunda avaliação já dizendo o quadro clínico, se os problemas melhoraram, pioraram. Não é um segundo exame físico, tá, gente? Evolução não é só exame físico, sempre vou fortalecer isso aqui. No caso, o paciente faz comunicação verbal, histórico de saúde, o técnico pode anotar? Pode, o técnico pode anotar sim, não tem problema. O paciente está verbalizando alguma coisa, o técnico pode anotar. E aí o enfermeiro, ele vai ter, além da fonte dele, né, no momento da entrevista ali, na consulta de enfermagem, também vai ter a informação do técnico. Não tem problema o técnico anotar. Informações que o técnico recebe, ele também anota, né? Ele precisa anotar, porque isso vai ser também uma fonte de informação, de acesso para o enfermeiro. Última pergunta. Trabalho como enfermeira de home care. Devo evoluir como se faz no hospital? E como devo orientar os técnicos a evoluir? Eles devem escrever tudo o que aconteceu, desde alimentações, trocas de fralda e administração de medicações? Ah, sim, isso aí, tá? É isso mesmo, tá? Então, você que é enfermeira do home care, você não vai estar todo dia com o teu paciente, você vai fazer visitas, normalmente é isso que acontece no atendimento home care, né? Nós fazemos visitas ao paciente e ele está lá com o profissional técnico, que é quem realmente fica com ele ali às 24 horas, né? Ou plantões de 12 ou de 24. O que a gente precisa fazer, gente? Exatamente a mesma coisa, não vai mudar muita coisa não, tá? Você sempre que conhecer esse paciente, você vai coletar os dados dele de histórico de enfermagem, tá? Quando você for visitar esse paciente, sempre vai ter exame físico do enfermeiro, você sempre vai ter que fazer exame físico, então você também tem que evoluir isso, tá? Você tem que ter um planejamento de enfermagem para esse paciente, normalmente dentro do intervalo de visitas que você faz a ele. Se é semanal, você tem que pensar em fazer um planejamento de enfermagem semanal, tá bom? Para avaliar semanalmente. E a prescrição de enfermagem? A prescrição de enfermagem vai ser diária, de acordo com cada ação que você vai orientar o técnico a executar, né? Banho, medicações, trocas de curativo, atividade física, interação social, tudo que você achar que é importante que se faça com aquele paciente, você vai fazer. Você identificou os problemas dele, né? Na primeira vez que você foi lá, fez a visita, então você vai fazer a listinha dos problemas de enfermagem e você vai intervir para cada problema de enfermagem. Então a prescrição tem que ser baseada nos problemas de enfermagem que você encontrou, tá bom? Nos diagnósticos de enfermagem, tá? Como devo orientar os técnicos a evoluir? Lembrando, técnico não evolui, tá bom? No home care, eu gosto de falar que é o diário, né? O diário da enfermagem. O que o técnico pode fazer é anotar o que aconteceu com o paciente ao longo do dia, né? Sinais vitais é sempre fundamental. Humor, né? Os sentimentos desse paciente, eu sempre oriento a anotar se ele está animado, se ele está desanimado, se ele interagiu bem, se ele não interagiu,
Isso é importante falar, até, né, a paciente que está em home care tem a rotina dele ali, então também gosto de orientar os técnicos a escreverem a rotina do paciente, se ele fez exercício, se ele interagiu com a família, né? Isso é muito importante no home care, tá, gente? E eu não costumo ver o pessoal escrever isso não, no home care. Então, assim, são sempre dados brutos, tá? Os técnicos sempre fazem dados brutos. Eu já vi o diário da enfermagem, aí o técnico faz como se fosse um diáriozinho, tem um roteiro e ele escreve ali o dia a dia de tudo que ele fez com o paciente. Isso é importantíssimo, tá, gente? Isso é respaldo. Às vezes o familiar no home care fala que o paciente sofreu algum tipo de trauma, algum tipo de lesão, que aconteceu alguma coisa dentro da casa desse paciente e culpabiliza o profissional que está ali trabalhando. E aí o profissional fica sem respaldo, sem prova do que fez com o paciente, de onde estava. Então a gente precisa escrever isso, que você saiu, que você levou o paciente para consulta médica, que você levou o paciente para fisioterapia, que você levou o paciente para fazer exame. Todo dia tem que ter, é um caderninho de anotações, tá? Que você vai estar escrevendo ali todo dia, dia tal, manhã, né, serviço diurno, dia tal, noite, serviço ou SN. Criem este hábito com os técnicos de vocês, tá? Algumas home care já tem um serviço mais profissionalizado, né, aquela coisa mais madura, que já tem ali o lugar onde o técnico escreve, às vezes tem um tablet e as informações já vão direto online para um prontuário online, o que é muito legal também. Então já tem ali o questionário pronto, né, de alimentação, excreção, sinais vitais, o humor, as trocas de decúbito. Então já tem ali, o técnico já só vai anotando ali, marcando. Então é bem eficaz, tá? Lembrando que técnico não evolui, tá bom, enfermeiro? Você que está no home care, converse com seus técnicos e diga para eles tudo que você quer que eles anotem, tá bom? Quem avalia, quem decide isso é você, enfermeiro, tá bom? Então, sim, eles devem escrever tudo o que aconteceu, né? Desde alimentação, troca de fralda, administração de medicações. Gente, tudo que você usa com o paciente no home care, medicação, produtos de higiene, hidratante, troca, fralda, você tem que escrever, tá? Porque tem familiar que é problemático, fala que sumiu o material, fala que tá gastando fralda, que tá sumindo muita fralda, ou que tá gastando fralda demais. E aí você tem que provar. Não, mas olha aqui, ó, em uma semana o seu pai, ele usa 4 pacotes de fralda. Por quê? Porque eu troco a fralda dele de 4 em 4 horas e a cada troca de fralda eu uso uma fralda e um absorvente. E por aí vai. Você tem respaldo, tá? Você tem justificativa. Isso tanto dentro do hospital quanto fora do hospital, tá? Quantos pacotes de gás você utilizou, quais foram as coberturas que você usou, tanto no hospital quanto no home care. Sempre escrevam, tá, gente? O máximo que vocês puderem. Então, gente, se vocês quiserem que eu fale sobre alguns assuntos mais específicos, coloca aí nos comentários, assuntos sobre registros de enfermagem. Esse foi o primeiro Pergunta Pra Mim Sai, onde eu vou sempre estar selecionando aí umas 10 perguntas, mais ou menos 10, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas foi o que eu analisei que cabe responder aí numa horinha de live. Então, vou estar vindo semana que vem com outro Pergunta Pra Mim Sai, tá bom? Com uma outra temática. E aí, vou avaliar aqui a temática que o pessoal sempre pergunta e vou fazer o próximo Pergunta Pra Mim Sai. Não esqueçam que eu tô começando a colocar vídeo lá no YouTube, tá bom? E tô preparando um trabalho aí bem legal pra galera que quer aprender SAI facilmente, porque SAI não tem grandes dificuldades. O processo de enfermagem não é um bicho de 7 cabeças e nós podemos e devemos, precisamos aprender SAI e tudo que for referente a SAI de forma útil para otimizar e melhorar a nossa prática assistencial.
tá bom? Então vocês vão encontrar isso aqui comigo na Missai e com um produto bem legal que eu tô preparando ainda pra vocês, tá? Tchau, gente. Fica ligado aí, hein? Ó, temos que ser a enfermagem que queremos ter.